abre uma visão dentro da sala de casa. E eu começo a ter uma experiência sobrenatural. De tarde. A frase era essa, foi um gatilho espiritual. A frase era essa: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Abriu minha visão. Aí eu fiquei com o encarte segurando, aquela glória invadiu a minha sala. E eu comecei a ter uma visão no teto da minha casa, do apartamento. E nessa visão, eu comecei a ver como se fosse... Foi muito forte, assim... Teve 4 partes a visão. Eu vi primeiro o céu como se fosse a eternidade. Como se fosse o local onde fica o trono. Não dava para descrever o trono, mas era uma luz muito forte, como se fosse o trono de Deus, o monte da congregação, né? E como se fosse uma arquibancada ao redor do trono, era uma orquestra gigantesca. E eu comecei a ver e ouvir. E era uma orquestra que tocava todos os ritmos, um ritmo entrava dentro do outro. E eu falando, cara, o que é isso, né, que eu tô vendo? Tudo muito rápido, mas tudo muito forte. E aí eu via esse ser ao redor, em volta ali, né, do trono, ali em volta do trono, regendo, e ele caía, aí saía, e eu via aqui na minha frente o globo da Terra. Como se fosse uma coisa de 3D. Caiu, ele em cima, e ele pisou com as 2 patas em cima. Ele virou um bicho e pousou. Aí ele apontava pro céu e dizia assim: você me baniu, mas não tem problema não. Aqui, apontava pra terra, eu vou roubar sua adoração, vou roubar seus adoradores, vou roubar tua música, vou roubar tuas artes. E aí sumia aquela visão do céu, aparecia o globo da Terra. Ele fazia isso, né, em cima do globo da Terra, sumia o globo da Terra e aparecia um rádio, que foi já... A terceira parte da visão foi o rádio. O rádio preto, aquele rádio de carro que encaixava à frente. Claro. Sabe? Lembro. Aquele radinho que encaixava à frente e você tirava pra ninguém roubar. É. Então, era aquele rádio flutuando desse tamanho na minha frente. E eu assim, com o encarte, tudo muito rápido, tá? Mas estou te descrevendo lentamente. E eu vendo aquele rádio flutuando preto. E com o CD na mão, a caixa do CD na mão, o encarte assim. Aí eu ouvi a voz de Deus falando assim: Sara, você quer saber aonde ele conseguiu chegar com o plano dele de vingança contra mim? Liga o rádio. Eu tava entendendo absolutamente nada do que ele tava falando. Liga o rádio. Liga o rádio. Liga o rádio. Aí o rádio acendia na visão. Eu não fazia nada. O rádio acendia na visão. Eu vendo aquilo. E ele falava, o botão desse tamanho do dial, do volume. Ele falava, gira o botão. E o botão começava a girar. Aí ele falava assim: conta quantas rádios de música minha tem. E eram poucas rádios, era pobrinho, era ruinzinha as produção, aquela coisa bem bagaceira, cafona, e acabava. Bem pouca coisa. Aí ele falava: agora, Sara, gira de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. E olha a qualidade, e olha a excelência, e olha o império, e olha o comércio. E você vai ver aonde ele chegou. Aí começou a... Aí eu comecei a chorar, porque aí eu